A graça e a paz, irmãos, em nome de Jesus. Meu nome é Gustavo Marques, eu sou pastor aqui na igreja 24/7, em Suzano, e eu queria compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus nesse dia, para que você possa ser edificado um pouco mais em Cristo. Queridos, a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, no capítulo 8, e no versículo 28 e 29, a palavra de Deus nos diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu também gostaria de ler uma outra porção da palavra de Deus para complementar aqui, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmãos, eu quero falar sobre a temática do propósito eterno de Deus. Como é importante, irmãos, nós entendermos nesse tempo sobre o propósito de Deus na nossa vida. Eu sei, irmãos, que existem muitas opiniões, existem muitos conceitos sobre o propósito de Deus, como por exemplo, muitas pessoas pensam que o propósito de Deus com a sua vida é que ela alcance o máximo do seu potencial, do seu desenvolvimento, ou que o propósito de Deus é que ela dê certo, que ela alcance o sucesso, ou o ápice da sua profissão, dos seus talentos, das suas habilidades. Mas o que eu quero deixar aqui nesse nosso primeiro vídeo, nessa primeira porção, que nós vamos abordar esse tema, o propósito eterno de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que esse é um propósito eterno. Esse propósito sempre esteve dentro do coração do Pai, dentro do coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o propósito? O que nós precisamos entender sobre esse assunto tão importante, tão relevante para os nossos dias? O texto, irmãos, que nós lemos, tanto em Romanos 8, 28 e 29, quanto em Gênesis 1, 26 e 27, fica muito claro que o propósito eterno de Deus comigo, com você, conosco é que nós nos tornemos a imagem e semelhança do seu Filho. É isso que o texto deixa muito claro, muito pacífico. O propósito de Deus com cada ser humano, com cada pessoa nesse mundo, é nos moldar, é nos conformar na imagem do seu Filho, que é Jesus, o Cristo. Então esse é o primeiro ponto que eu quero salientar com vocês aqui nessa porção da palavra de Deus, para que você seja edificado. É claro que todas essas demais coisas, elas são sim importantes, o seu sucesso, o seu desenvolvimento, a nossa felicidade, mas o principal, o ponto-chave, quando falamos do propósito de Deus, irmãos, biblicamente, pelas Escrituras, é um só: é eu e você, nós nos tornarmos na imagem e na semelhança do Filho de Deus. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que você seja edificado um pouco mais em Cristo Jesus. Deus te abençoe.